Um abraço, meus amigos. Nós estamos de volta com mais um programa aqui da TV Câmara para falarmos do esporte de Uberaba, em especial o nosso futebol. E nós estamos na véspera do início da fase final do Campeonato Mineiro da Segunda Divisão e às vésperas de um grande clássico entre Uberaba e Nacional. Coisa que não acontecia há muito tempo, de chegarmos a um campeonato com tantos jogos entre os dois tradicionais rivais uberabenses. E em especial esse de amanhã, que vai ser um jogo que vai abrir a fase decisiva da competição e que servirá para mostrar como estão as equipes uberabenses depois da participação na primeira fase. Primeira fase que teve o Nacional realizando uma excelente campanha, terminou invicto, mostrou um time bem ajustado, bem formado, apresentando boas partidas, e o Uberaba Esporte Clube, que foi o primeiro colocado do grupo, embora não tenha um time tão montado, tão definido como o do Nacional, conseguiu terminar em primeiro lugar, mesmo tendo que provocar algumas mudanças ao longo da competição, como principalmente a troca de comando técnico e de comando físico. Amanhã, as duas equipes voltam a campo do Uberabão, com certeza com a presença de grande público. Tanto os torcedores do Uberaba quanto os torcedores do Nacional estão motivados. A tabela divulgada no início da semana pela Federação Mineira de Futebol decidiu que o clássico uberabense deveria abrir a competição e encerrar a competição. Por isso, nós vamos ter na primeira rodada, Uberaba e Nacional jogando no Uberabão, mando de campo do Nacional Futebol Clube, e vamos ter Uberaba e Nacional na última rodada, na 10ª rodada, com o mando de campo do Uberaba. Uma coisa é certa, o jogo de amanhã terá as duas equipes com 0 ponto, começando com muita expectativa esta fase do campeonato. E a última rodada, como será? Poderá ser uma rodada decisiva, poderá ser Uberaba e Nacional decidindo o título de campeão da segunda divisão, poderá ser um jogo onde o empate classifica as duas, poderá ser um jogo que um ganhando deixa o outro fora, enfim. As alternativas para essa última rodada são inúmeras e só se definirá como será esse jogo final após as campanhas que os dois clubes irão realizar. Certo amanhã é que quando a bola rolar, o Uberaba estará com 0 ponto, o Nacional com 0 ponto e as duas equipes sonhando em voltarem para a segunda divisão. No programa de hoje nós vamos bater um papo com dois profundos conhecedores do futebol de Uberaba, Antônio Guilherme Cunha, que é meu comentarista da equipe de esportes da Rádio 7 Colinas, e o Antônio Carlos Martins, que é também companheiro lá na Rádio 7 Colinas das nossas jornadas esportivas. Inicialmente, Antônio Guilherme Cunha, Uberaba Nacional na primeira rodada para começar essa fase decisiva do campeonato. Gostou dessa tabela da Federação Mineira de Futebol? Um abraço, Moura, um abraço, Toninho, um abraço, amigos do Nacional, do Uberaba. Olha, Moura, eu gostei. A verdade é o seguinte, um hexagonal, com turno e retorno, são todos contra todos. Então, o importante é que os times entendam que o primeiro jogo é tão importante quanto o último e que joguem para valer desde o começo. Mas se fosse me dada a possibilidade de escolher, eu preferia que o confronto entre Uberaba e Nacional, Nacional e Uberaba, ocorresse na última rodada e não na primeira. Na última do primeiro turno e na primeira do segundo turno. Eu acho que poderia ser mais interessante, mas nada disso muda o contexto. As duas equipes, assim como as outras 4, precisam vencer. Eu acho que a tabela agrada. Hexagonal, turno e retorno, todo mundo jogando contra todo mundo, ninguém pode reclamar de nada. Toninho Martins, primeiro clássico logo da primeira rodada, te agradou? Agradou demais, Moura. Boa tarde para vocês. É um prazer imenso estar aqui com você. Me agradou muito, eu acho que a tabela foi muito boa, principalmente por tantos anos a gente está sem a participação aí de Uberaba e Nacional, os dois jogando junto um campeonato e ir para uma segunda fase igual essa, trazendo grandes perspectivas aos torcedores, tanto de Uberaba como de Nacional, e principalmente a imprensa esportiva no geral.
Eu acredito que tem tudo para ser um grande jogo, tem tudo para ser uma partida novamente emocionante. Tenho certeza que os torcedores comparecerão, tanto de Nacional como de Uberaba, e você vai ter o prazer, Moura, novamente de narrar um Uberaba Nacional numa fase tão importante. Claro que para alguns essa tabela, como foi direcionada para esse momento, que ser o primeiro jogo na primeira fase, também eu gostaria que talvez pudesse ser numa terceira ou numa quarta fase, um Uberaba Nacional, para que a gente veja o que fosse acontecendo ao longo dessas partidas que o Uberaba e o Nacional têm pela frente com esses times de fora. Mas eu acredito, Moura, que os dois times de Uberaba, tanto o Nacional como o Uberaba, eles estão muito bem focado nesse campeonato. Tão focado, que tem jogadores comprometidos nos dois times. Para você ver, o Pikachu teve uma proposta do Caldense no 15, porque quis continuar Deixou de disputar para ficar aqui no Nacional. Jogadores importantes, como esse Wesley, que está chegando agora, que eu tenho certeza que é um bom jogador, que o Léo Goiano deve conhecer, porque deve ter trabalhado com ele também no Estádio Goiás, que ele trabalhou muito no Estádio Goiás, com certeza vai acrescentar demais ao Uberaba Esporte. Então essas duas equipes, no meu modo de ver, elas estão preparadas para encarar esse campeonato de frente e quem sabe, você disse muito bem, na última rodada, o Uberaba Nacional aqui dentro da cidade, disputando a final dessa terceira divisão. Eu acho que vale a pena pagar esse preço. É lógico, corre-se o risco de o jogo da última rodada não estar tão importante, não valer absolutamente nada, corre-se esse risco, mas corre-se o risco também de termos uma grande decisão na última rodada e aí sim voltaríamos a ver o Uberabão com o público que ele já teve em Campeonato Brasileiro, em Campeonato Mineiro da primeira divisão. Antônio Guilherme Cunha, o Uberaba, por ter sido o primeiro da chave aqui do Triângulo, teve algum privilégio. Ele pôde decidir se queria fazer o primeiro jogo em casa ou fora, né? Ele optou por fazer o primeiro jogo não como mandante, preferiu fazer o último jogo como mandante para, numa possível decisão, está decidindo perante a sua torcida. Só se pudesse escolher, talvez ele soubesse que o Nacional seria o adversário, ele queria não ser o mandante, queria ser o mandante para poder se beneficiar do fato do primeiro jogo ser um jogo que economicamente pode ser melhor. Mas teve alguma vantagem. A principal delas é que dos 5 jogos do primeiro turno, o Uberaba fará 4 jogos do Uberaba. Ele será mandante em 3 e fará o clássico contra o Nacional. E eu acho que para quem quer subir, de 10 jogos, você fazer 6 jogando no seu campo, e dos 5 jogos da primeira fase, você fazer 4, você tem a oportunidade de fazer do chamado dever de casa, começar a competição na frente dos demais concorrentes. Sem dúvida, Moura. O fato do Uberaba ter, no primeiro turno, mais jogos dentro de casa, eu acho que favorece o Uberaba, sem dúvida alguma. O Uberaba precisa saber tirar proveito disso. O Uberaba se reforçou, está com um time muito bom. Os jogadores que não andaram bem na primeira fase, o Calmon procurou, juntamente com o Humberto Codorna, de desfazer deles. Ficou com o que tem de melhor, trouxe jogadores para agregar. E eu espero que o Uberaba consiga, sim, fazer um grande campeonato. E eu espero também, meu grande sonho, é que cheguemos ao último jogo, lá no final do segundo turno desse hexagonal, com o Uberaba e Nacional subindo para a segunda divisão, né? Uma vez que essa segunda, na verdade, é uma terceira, e que as duas equipes possam estar no ano que vem na segundona. Eu acho que as duas equipes estão preparadas. O Uberaba eu acho que está preparado sim. Tem um time muito bom, procurou reforçar o seu meio de campo, é forte na defesa, é forte no ataque, e agora reforçou alguns probleminhas que tinha no meio do campo. O Nacional tem um time mais coeso, um time mais compacto, um time mais brigador, mais competidor, também está preparado. As chances de termos os dois times subindo para a segunda divisão é muito grande. Olha, para todos os entendedores de futebol, o Nacional apresentou nessa primeira fase um time mais compacto, um time que repetiu mais as escalações, jogadores já com as posições definidas, onde eles seriam não titulares. O Uberaba, embora tenha sido o primeiro colocado, o Uberaba mexeu mais
mudou a equipe praticamente em todos os jogos, mudou condição técnica. Toninho Martins, para esse segundo turno, a tendência é essa do Nacional continuar mais entrosado, ou o Uberaba, com as contratações que fez, e não foram poucas, pode voltar a equilibrar o jogo e, quem sabe, conseguir aí, logo das primeiras partidas, o entrosamento e a definição necessária para que o time possa ter um futebol padrão em todos os jogos. Ora, por incrível que pareça, o equilíbrio entre Nacional e Uberaba são tão aparentes. Eu vou te dar um exemplo para você. Lá dentro do Nacional, por exemplo, lá você não vê ninguém reclamar de nada, os jogadores estão felizes, a comissão técnica feliz, todo mundo se respeitando, todo mundo trabalhando com vontade, determinado, todo mundo pensando realmente em levar o Nacional a subir de divisão. Dentro do Uberaba Esporte, a mesma coisa. Existe uma coesão muito grande entre diretoria, entre comissão técnica, entre jogadores, todos estão determinados a subir o Uberaba Esporte Clube. O que eu acho grande diferença? Eu acho que o Léo Goiano leva uma vantagem sobre o Codorna, porque o Léo está desde o começo do Nacional e está trabalhando com esses jogadores e ele teve a felicidade de mexer pouco na escalação. E o Léo é um profundo conhecedor do futebol quando trabalha com essas peças menos conhecidas dentro do futebol. Ele consegue tirar leite de pedra. Ele consegue fazer a sua equipe jogar para ele consegue ganhar o vestiário, ele consegue conciliar todo mundo. E assim também está acontecendo no Uberaba, por incrível que pareça, não existe intrigas, brigas, picuinhas entre diretoria, entre a parte da comissão, seus jogadores estão todos centrados. O Zé, apesar de ter chegado agora, encontrou o apoio total e restrito da diretoria e de toda a sua comissão que já estava lá. O Calmon está dando um apoio muito grande, todo mundo que está lá está fazendo de tudo para que o Zé faça um bom trabalho junto com os jogadores. Por exemplo, fiquei sabendo hoje do meu informante, do Júlio César, que o Uberaba vai concentrar. Já o Uberaba vai concentrar. Já está preparando para ir. Para você ver a seriedade com que estão levando esse jogo. Isso é importante. Como foi importante aquele treino fechado que o Codorna fez com o Uberaba Esporte e que muitas pessoas criticaram. Lógico. Se você prestar atenção, Moura, o primeiro gol que saiu do Uberaba, claro que a bola pegou na cabeça do centroavante e entrou, mas foi uma jogada ensaiada. Bola de escanteio, batido do primeiro pau, a pessoa entrou, cabeceou, gol. Então isso funciona dentro do futebol. Nós vamos para um rápido intervalo e depois nós vamos falar exatamente isso dos jogadores que farão o jogo de amanhã, os esquemas táticos, os dois treinadores. Vamos para um rápido intervalo, voltaremos já já. Olha, no último clássico Uberaba Nacional, os dois treinadores, Gilberto Codorna e também o Léo Goiano, eles só definiram as duas equipes quase na hora de começar o jogo. Fizeram o máximo possível de segredo, escondendo o jogo, não querendo dar sua formação para que o técnico adversário pudesse assumir alguma coisa. Dizem até que o Uberaba colocou uma escalação na porta e depois mudou, enfim. Aquela catimba tradicional de quando se trata de um jogo importante, de um clássico. Para amanhã, os dois treinadores continuam fazendo os seus mistérios. O Uberaba contratou vários jogadores, que até hoje, pelo prazo para que todos fossem legalizados da CBF para ganhar a condição de jogo até amanhã. O Nacional, por seu turno, embora tenha a equipe mais ou menos já definida, tem problemas médicos. Dois dos seus principais jogadores tiveram fratura nas mãos. O Toto, no jogo que o Nacional realizou lá em Guaxupé, na primeira fase, e depois o Filipinho no jogo aqui contra, se não me engano, o Ituiutabano, ou no jogo que foi realizado aqui no Uberaba. A grande pergunta é, o Uberaba vai estrear todas as novas contratações? Vai estrear alguns, não irá estrear outros? O Filipinho vai jogar, ele que vem se destacando na equipe do Nacional. O Toto vai ser presença confirmada. Antônio Guilherme Cunha, esse segredo que os dois treinadores estão fazendo, essas dúvidas, como é que você encara essas possibilidades
de entrar um time que todo mundo está prevendo, ou caso contrário, um time que ninguém está esperando? Eu acho que a parte do Nacional é mais fácil de definir. Nacional vai entrar em campo com o Toto e vai entrar com o Filipinho. Pode ter certeza que o Filipinho vai para o jogo e o Toto também já comentou nos bastidores que vai para o jogo. Só não vai se o Léo Goiano decidir que não vá. Mas eu acredito que vai sim com carga total, inclusive com esses dois jogadores. O que o Nacional pode esconder às vezes é alguma forma de jogar. Uma forma de jogar com um jogador de meio caindo para a direita ou caindo pela esquerda. Alguma coisa desse tipo, não muito diferente disso. Não acredito em muita novidade no Nacional. Agora, o Uberaba é mais difícil de se definir. Eu acho que ele vai apresentar alguns desses jogadores que foram contratados. Eu acho que pelo menos no meio de campo deve entrar o Wesley. Eu acho que é o jogador que tem grande chance de entrar no meio de campo. E os demais, eu acho que o Uberaba também vai entrar com sua força máxima. Não vejo muito diferente disso. Mas na forma de jogar do Uberaba, talvez esteja o grande segredo, o grande sucesso, inclusive, do Zé Humberto Codorna. Mas na composição dos times, eu não vejo muitas diferenças da força máxima dos dois times. Toninho Martins, é possível surpresas amanhã, na hora que a bola for rolar no Uberabão, tanto de um lado quanto do outro? A surpresa que pode ter é do lado do Uberaba, né, Moura? Fizeram 3 contratações, né? Trouxeram o Wesley, o Pedro, que estava no Boa Esporte, e o Lito, que estava lateral direito e que estava num time do estado de São Paulo e estava jogando. Já estava jogando. Eles estão tentando registrar esses jogadores hoje. Já deve ter Já estão tentando mandar isso para a federação, para que eles possam ter. Hoje... Se eles tiverem condição de jogo, com certeza o Uberaba vai vir muito forte para esse clássico. Porque o Zé Codorna tem um retorno daquele centroavante que estava machucado, do outro menino que estava com o terceiro cartão amarelo e do André Alves, zagueiro. Exatamente. Tem a volta desse pessoal. Então o Uberaba vai estar muito bem encorpado para esse jogo contra o Nacional. Se o Zé tiver tempo para treinar esses jogadores aí até amanhã, Moura, dar uma condição para eles. Ele vem treinando. Colocar, pode ser, Moura. Ele porque tem tentado muitas das vezes, confundir. Jogadores experientes que estão vindo, que já têm uma certa idade, uma certa rodagem, às vezes você consegue, dentro do vestiário, fazer com que eles entendam o que você quer dentro da partida. Jogador igual o Wesley, rodado, bem trabalhado, o cara que já tem uma rodagem muito grande dentro do futebol, ele pode entender muito bem, com pouco treino, o que o Zé quer. É um meio armador, um cara que chega para jogar. Então isso pode trazer uma vantagem muito grande para o Uberaba Esporte. Porém, nós não podemos deixar de falar que o Nacional, do outro lado, tem uma equipe constante desde o começo do campeonato. O Léo mexeu muito pouco no time. Não conseguiu as contratações que queria. Ele queria um lateral esquerdo, um meio de campo e um centroavante. Infelizmente não foi possível. Não que ele não confiasse nos jogadores que estão lá. Pelo contrário, ele queria reforçar mais o seu plantel para que desse condição para ele, porque ele está com um lateral esquerdo, 2 lateral. Um é o filho do Robson, que está machucado, e o outro está com 2 cartões amarelos. Se esse menino tomar o 3º cartão amarelo, ele perde, vai ter que improvisar. Então, como esse time do Nacional está muito bem organizado em campo, eu acredito que surpresa do lado nacional não vai ter, porque todo mundo conhece a forma como o Léo vem jogando. A única surpresa que pode ter é que eu acho que o Léo vai jogar bem seguro atrás, esperando um contra-ataque. Mas o time do Uberaba vem bem formatado, estão com bons jogadores. Acredito, Moura, que vai ser um clássico maravilhoso. Só para o telespectador ter a oportunidade de conhecer bem a situação, da primeira fase para essa segunda fase, cada equipe, entre os jogadores que foram inscritos para a primeira fase, podem trocar 5, ou poderiam trocar até hoje 5 jogadores. O Uberaba contratou alguns, o Nacional praticamente manteve o mesmo elenco. Agora, jogador para jogar a segunda fase tem que ser, amanhã tem que estar em condições de jogo, já de participar da primeira partida, da primeira rodada desta segunda fase. Guilherme Cunha, Clássico Uberaba Nacional, historicamente, é um jogo equilibrado. O empate não provoca grandes mudanças, grandes alterações. Quem perde acaba sofrendo as consequências. Que o diga Luiz Eduardo, que vinha até então com resultados positivos, perdeu o clássico e acabou sendo demitido.
Você acredita que Uberaba e Nacional amanhã vão sair para o jogo ou vão ficar um esperando o outro, esperando aquela bola escapada para tentar definir? Qual é a sua expectativa em termos de forma de jogar de Uberaba e Nacional? Eu acho que tanto o Nacional quanto o Uberaba vão inicialmente jogar trancado na defesa, jogar fechadinho, não arriscando muito e procurando jogar no contra-ataque em velocidade. Os dois times têm condições de jogar em velocidade, principalmente o Nacional pelo lado direito, porque tem um lateral direito de ótima qualidade, que sai, o Filipinho, que sai em velocidade e tem muita qualidade técnica, sem dúvida alguma. Para o lado do Uberaba também, o Failon faz isso muito bem. Pelo lado esquerdo, nós não sabemos ainda se vai jogar o Juninho ou se vai jogar o Henrique, mas a verdade é que quem jogar também vai ter condições de descer. E o Uberaba, sempre que conseguiu o ataque pela esquerda, foi com o Juninho. Juninho que tem feito grandes exibições, o menino de Uberaba, que inclusive é uma surpresa. Então, eu acredito muito mais em defesas fechadas, meios de campo segurando o jogo e o time tentando sair em velocidade, principalmente pelas laterais do campo. Tony, quem vai ser mais ousado, na sua opinião? Uberaba Esporte Clube. É. Uberaba Esporte Clube vai vir para ganhar o jogo. Eu tenho certeza que o Zé vai armar o time bem ofensivo. Porém, de um lado tem um estrategista muito violento na forma defensiva, que é o Léo Goiano. Com certeza ele vai aguardar o Uberaba, porque ele não teve a condição, às vezes, de ter uma contratação de jogadores que pudesse dar uma opção de algum jogo diferente do que ele vinha praticando dentro do Nacional, mas o Uberaba não. O Uberaba vem para ganhar o jogo com certeza absoluta, porque eles não iam contratar o Wesley e o Pedro, que é um atacante ótimo, que o Léo Goiano conhece também, que já falou que é bom jogador, para chegar aí, para jogar atrás. Eu discordo com o Antônio. Eu acho que o Nacional leva um pouquinho de desvantagem, porque o Toto e o Felipinho talvez não esteja 100% em condição. Porque se eles não tiverem 100% em condição, talvez o Uberaba possa, por ali, conseguir uma sorte melhor dentro do jogo. E aí, Moura, só para encerrar, eu tive a felicidade em 2002 de participar como diretor de futebol do Uberaba, do Nacional e Uberaba, 2002. Ganhamos a primeira e perdemos a segunda. Então, todos os jogos realmente, todas as vezes, foram muito equilibrados. Como estarão as torcidas para esse clássico de amanhã? Torcida do Uberaba, torcida do Nacional, quem está mais otimista, quem está mais pessimista, quem está com medo, quem não está com medo? Depois do intervalo, vamos conversar com os representantes das torcidas coloradas, da torcida colorada e da torcida alvinegra. Olha, a semana de Clássico Uberaba e Nacional é semana de muita emoção. A paixão de cada torcedor faz com que às vezes haja divisão até mesmo dos lares, né? Pai que torce para o Uberaba, filho que torce para o Nacional, mulher que é nacionalista, marido que é torcedor colorado, enfim, a cidade não fala em outra coisa a não ser no Clássico. Ainda mais o Clássico desse das condições do de amanhã, começando uma fase decisiva de um campeonato mineiro da segunda divisão, o nosso analista querendo que o seu time volte para a segunda e que o Uberaba permaneça na terceira, o Uberaba da mesma forma, querendo subir, querendo deixar o Nacional para trás, enfim, não tem dúvida que teremos um grande espetáculo amanhã no Uberaba. Não só dentro de campo, como também fora de campo, nas arquibancadas. De um lado, a torcida do Uberaba, provavelmente em maior número, como tem acontecido ultimamente. Do outro lado, a do Nacional, às vezes em menor número, mas muito agitada, muito entusiasmada, muito vibrante. Eu tenho aqui ao meu lado dois representantes desta torcida. O Lélio, que é torcedor do Nacional Futebol Clube desde que era criancinha, e o Voltão, torcedor do Uberaba Esporte Clube, batedor de bumbo, né? Aquele cara que vai, leva a bandeira, estica a bandeira, enfim. Mas são duas pessoas que, além de torcedores, são bem esclarecidos, são contra a violência, são a favor do bom espetáculo. Lélio, mais um clássico Uberaba e Nacional, amanhã no Uberabão. Você acha que a torcida do Nacional vai ser no número menor, muito menor, não, vai estar mais ou menos taco a taco, vai superar a falta talvez de número em vontade? Como é que está a torcida alvinegra para o Clássico? Boa tarde, Moura, obrigado. A torcida do Nacional ela pode ser menor
pouco menor em número, mas te garanto que entusiasmo e em barulho a torcida nacional vai superar e muito a do Uberaba Esporte. Isso é muito, viu, Alton? Vai ficar tranquilo aí quanto a isso. E com muita paz, né? E realmente o campeonato vai começar amanhã, né? Aquilo ali era tudo uma pré-temporada para os dois, que os dois fizeram muito bem feito. Todos os dois fizeram seu trabalho bem feito e o bicho vai pegar de amanhã em diante. E eu acredito que um jogo difícil, um jogo pegado, discordo do Toninho que falou que o Uberaba tem vantagem. Não tem nada, não tem vantagem. O Nacional está com um time mais montado, mais forte, né? O time que é invicto o campeonato. Então o Nacional tem vantagem. Ponto, final, ponto. Né? E respeitando muito o time do Uberaba Esporte, mas eu acho que amanhã começa o campeonato para os dois. E sem demagogia alguma, sem hipocrisia alguma, sei que vou desagradar tanto o torcedor do Uberaba quanto do Nacional, eu gostaria muito que o último jogo fosse a final, só para decidir quem é primeiro e segundo colocado. E aí decidiria muita coisa. Porque não só esse campeonato, mas nós muita precisamos chegar no fundo do poço, no inferno da terceira divisão, para os dois times se reavivar e ter esse confronto. Tá certo. O Walter Bess, é verdade que a torcida do Nacional é só um tiquinho menor do que a do Uberaba, Montão? Olha, Moura, você falou do barulho aí, na verdade, barulho, a lógica diz o quê? Que o barulho faz quem é a maior quantidade. Então o Uberaba sempre faz mais barulho e sempre, às vezes atrapalha você nas transmissões ali, a charanga do Uberaba Esporte. E a gente está esperando um jogo muito bom, eu acho que o nosso time deu uma mexida, mexeu realmente nas peças que precisavam, o Uberaba precisava reforçar esse meio de campo que estava realmente deixando a desejar. E o jogo agora está na hora do Uberaba ganhar, né? Perdemos um, empatamos a outra, agora é a hora do Uberaba ganhar, galera. Então, se prepare aí, porque a lógica diz isso agora, que o Uberaba ganha o próximo jogo. Ô, Lélio, há quem garanta que o Uberaba está disputando o campeonato para subir para a segunda divisão. E que o Nacional está disputando para ganhar do Uberaba. Ganhou um e empatou outro na primeira fase. Você acha que a torcida do Nacional se satisfaz só com ganhar do Uberaba ou está querendo subir de novo? De forma alguma, de forma alguma. O Nacional disputa essa terceira divisão para subir. Porque só existe uma coisa na terceira divisão, só vale para subir. O resto não vale para mais nada. Coincidiu de ter o Uberaba e Nacional nessa. É lógico que ganhar do Uberaba é super gostoso, como o Uberaba ganha do Nacional, a torcida gosta, e nós é que estamos ganhando, então está sendo mais gostoso para a gente, logicamente. Né? Mas o que vale na terceira divisão é subir, nada mais. Por isso é que as duas torcidas, as duas diretorias têm que ter juízo e fazer tudo para subir os dois. Dane-se aquele povo lá do lado de Belo Horizonte. Eles é que vão ter que andar 500 quilômetros para vir jogar no Triângulo ano que vem. Portão, o empate é bom para os dois amanhã ou você quer que o Uberaba ganhe a qualquer custo? Moro, o empate não é bom, principalmente para o Uberaba Esporte, porque eu acho que com as mexidas que o Uberaba teve, o Uberaba tem que ganhar esse jogo, sair já com essa vitória, já sair com a primeira vitória é muito importante. E outra, eu acho que o empate é ruim para os dois, porque você sabe muito bem que campeonato de acesso, esse empate no final, esses pontos podem fazer falta. Então, eu acho que o jogo vai ser um jogo, as duas equipes vão buscar o jogo, o Uberaba principalmente, acho que o Uberaba tem que ganhar esse jogo. Tem que dar uma resposta para a sua torcida, porque até agora nós estamos em desvantagem com o Nacional, a verdade tem que ser dita, né? Foi uma vitória e um empate, então acho que está na hora do Uberaba ganhar esse clássico. Esse jogo do Uberaba e Nacional, não só esse, como o outro também, tem um detalhe, né? Fala muito, olha, o time para subir tem que fazer o dever de casa. Mas amanhã não tem jeito os dois fazer o dever de casa, só um pode ganhar. O mando é do Nacional, o dever é nosso. Quer dizer, a obrigação é do Nacional. Então o favorito é o Nacional, o Uberaba entra com uma zebra então, mas vamos ganhar esse jogo. Mas o Valtão falou uma coisa muito séria. Se o Uberaba ganhar, então já ganha a primeira fora de casa. Isso, então já começa bem, né, com o pé direito. Mas o Valtão falou certo na questão do empate. O Nacional saiu invicto, mas com os dois empates ele ficou em segundo lugar. Empate não é bom para ninguém. Ninguém. A verdade é que depois que instituir essa questão de campeonato de 3 pontos, né, é melhor você perder 2 jogos e ganhar um do que empatar 3. Exatamente. Porque se você ganhar um e perder 3, você tem uma vitória. Se você empatar 3, você tem os mesmos 3 pontos e não conta a vitória. Tem aquela teoria sua, né, Moura, que você fala que o ideal seria o acordo entre uma vitória de cada um. Porque é melhor uma vitória de cada um do que um empate nos dois clássicos. Então amanhã é nossa, depois eu dou vocês, tá? Não, mas aí nós vamos ver isso aí amanhã. Vocês acham que é possível combinar isso? Se seria possível, olha... Mas nem que a vaca tussa, como diria nossa presidenta, né? Não tem esse acordo de jeito nenhum. Não tem a menor possibilidade. Não tem de jeito nenhum. E se chegar na última rodada... o Uberaba precisa ganhar do Nacional para subir. O Nacional está fora.
Você acha que aí vale a pena deixar o Uberaba ganhar para a cidade, ter um time da segunda divisão? Ou vale a pena ganhar do Uberaba para ficar os dois Aí na você terceira? pegou pesado, hein, mano? Como torcedor nacionalista, eu acho que vale mais a vitória em cima do Uberaba. Mas você pensando friamente, seria o contrário. Mas como torcedor, vale nessa condição é bater no Uberaba. Botão, você acha que dá para os dois subir? Você que, Olha, Moura, além de torcedor do Uberaba Esporte Clube, é um cara analista que acompanha. Olha, amor, eu acho que, eu vou falar a verdade para você, acho que só um time de Uberaba sobe. Porque os times, nós estamos falando muito, centralizados muito na história de Uberaba e Nacional, questão de ser o time da nossa cidade, mas lá, as equipes de lá, me parece que o Valério está muito bem também. Então eu acho que, na verdade, Moura, para a Federação Mineira, inclusive, ela vai forçar isso. Eu acho que para ela não é interessante que subam dois de Uberaba. Então acho que sobe só um, que esse um seja o Uberaba Esporte. Ou Uberaba ou Nacional, acho que não sobem os dois, porque até a tabela mesmo deixou uma situação que me parece que o confronto no final, um vai matar o outro. Então eu acho que esse jogo é importante, o primeiro, mas o último jogo vai definir ali, eu acho que pode definir a classificação de um e a não classificação do outro. Tá certo. Ô Lélio, a verdade é que o Uberaba e Nacional são incógnitos para esse jogo. Há aquela campanha do Nacional na primeira fase, que foi uma campanha que deixou seu torcedor entusiasmado, mas o Uberaba mudou. Como é que você vê o dia seguinte? O time que perdeu o clássico de amanhã, você acha que vai estar abalado para a segunda rodada, para a sequência do campeonato, ou perdendo logo na estreia, no começo, dá para respirar e recuperar daí para frente? Não, como eu falei até no primeiro clássico, que foi num momento oportuno, que as duas equipes estavam bem, eu acho que o de amanhã também, até num momento oportuno, que é a primeira rodada. Lógico que quem perder vai sentir, a torcida vai sentir, a torcida do Uberaba vai sentir mais, vai ser a segunda derrota, né? Então sentem um pouco mais, né? Com o Nacional vai ganhar o jogo, não tem problema, isso aí já está definido já, né? Mas tem tempo de recuperar, tem tempo, e que o Valtão falou a respeito dos times de lá, eu acho que acho que não vai ter nenhuma grande surpresa dos times lá do lado de Belo Horizonte, porque nós estamos na terceira divisão, né? Eu acho que os dois times daqui estão muito bem preparados, dois bons técnicos, a gente não conhece os times de lá, mas eu acho que não tem nenhuma surpresa muito grande não. E talvez fosse até mais interessante para a federação, alô federação, que os dois de Uberaba subissem, que era melhor para o campeonato do ano que vem, ter mais time do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba no segundo ano. E temos mais clássicos. Já que você falou que o Nacional vai ganhar o clássico, qual vai ser o resultado do jogo? Bem apertado, 2-0. 2-0. Então tá bom. Qual bandeira que vai ser maior? A da Mão Preta ou a do Zebuzão? A da Mão Preta sempre foi maior, né? Maior? A mais pesada, mais antiga, tradicional. Né? Valtão, quanto fica o jogo, Valtão? O placar do jogo, para mim, 1-0 para o Uberaba Esporte. Tomara que seja o gol desse Wesley, que me falaram que é um bom jogador. E a questão da bandeira, amor, é até covardia comparar, já né? mediram as A nossa bandeiras? tem quase 150 metros quadrados, a deles tem 200. Então é a metade o tamanho das bandeiras. Mas é Inclusive, experiência. quando nós fomos fazer a nossa bandeira, nós pensamos nisso, em fazer uma maior do que a do Nacional. Então, a nossa é o dobro do tamanho. Só um dado histórico. Aquela bandeira, quando o Nacional subiu uns anos atrás, ela rodou mais de 5 mil quilômetros atrás do Nacional. A de vocês tem que rodar um pouquinho ainda. Pois é, mas a bandeira é maior, né, amor? A maior é a nossa. Olha, tamanho da bandeira, maior torcida, time melhor, são dúvidas que serão dissipadas amanhã, a partir das 18h30 no Uberabão. Esperamos com 5 mil torcedores do Nacional, 8 mil torcedores do Uberaba, acho que não tem nem ingresso para isso, pediram lá 6, 7 mil ingressos, mas quem sabe com 6, 7 mil torcedores presentes no Uberabão. E na semana que vem estaremos falando desse histórico clássico que vai acontecer amanhã, na abertura da fase decisiva do Campeonato Mineiro da segunda divisão. Um abraço a todos.